E a RTV está recebendo nesta terça-feira de manhã o professor Maurício da Silva, de Tubarão, ele que é professor, foi por 5 vezes vereador de Tubarão, já foi secretário de Estado e hoje candidato a deputado estadual. E nesta passagem pelo Vale do Braço do Norte, fazendo uma visita, de cortesia à RTV. A RTV que abriu esse espaço para todos os candidatos. Logicamente que o espaço está aberto a todos, Claro que depende aí da assessoria de agendar ou não. E vamos falar um pouquinho sobre, primeiramente, a vida do professor Maurício, uma figura já muito querida, muito conhecida em toda a nossa região, já pelo trabalho na educação, trabalho social que ele presta na região de Tubarão e no Vale do Braço do Norte. Professor, como é que está? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os telespectadores. Estou à sua disposição para estarmos discutindo questões que são relevantes para a nossa região sul. Nos fale um pouquinho do professor Maurício. As pessoas conhecem o senhor, o Vale do Braço do Norte já o conhece, mas a região do Vale do Araranguá, talvez muita gente ainda não, porque o seu trabalho esse tempo todo foi mais focado na região, como vereador de Tubarão, como gerente de educação, enfim. Nos fale um pouquinho sobre a sua vida pública, a sua carreira até este momento. Na verdade, eu sou professor concursado do Estado e também sou professor da Unisul. Trabalho na sede em Tubarão, mas também já prestei serviço aqui na sucursal de São José, aqui na Represa. E na área do magistério eu também fui membro titular do Conselho Estadual de Educação em Florianópolis e também fui gerente regional de educação em 3 oportunidades, onde, naquela época, Tubarão abrangia também Braço Norte, não havia essa divisão de SDRs como existe hoje. E nós tivemos a oportunidade, Israel e telespectadores, de, como coordenador de educação, fazer o que é necessário para resgatar um dos aspectos da formação do professor, que são as capacitações. Nós organizamos capacitações no Laguna Tourist Hotel e as pessoas me perguntavam por que levar os professores para o Laguna Tourist Hotel. E eu respondia, na época, que, como outros profissionais, como médicos, engenheiros, fazem suas capacitações em hotel, que o professor também é digno e merece este tratamento. E, da volta das capacitações, nós fazíamos reuniões bimestrais lá em Tubarão, com professores de matemática numa sala, história na outra, geografia e assim por diante, para estar alimentando aquilo que foi aprendido nos cursos. Este investimento na formação dos professores fez com que nós aumentamos o IDH da educação da nossa região, que estava abaixo da média, nós conseguimos colocar acima da média do Estado. E nós entendemos que, além deste resgate da capacitação, é preciso resgatar também o salário do professor. Hoje, os governos estaduais e municipais, por força de determinação do governo federal, eles são obrigados a pagar o piso, mas este mesmo percentual dado ao piso não é dado no restante da carreira. Então, o que ocorre é que hoje o piso está praticamente encostando no teto, ou seja, os professores de início de carreira estão ganhando praticamente o mesmo que aqueles que já estão na carreira há muito tempo, o que é desmotivador. Então, há necessidade de descomprimir a tabela, ou seja, passar para o restante da tabela do magistério aquilo que é dado no piso. Então, eu não tenho dúvidas que é preciso resgatar o professor do ponto de vista do salário também, mas também do ponto de vista da autoridade. A autoridade do professor hoje está extremamente comprometida. Nós tivemos caso lá em Tubarão de escola sendo invadida por pais que agrediram o professor, de escola sendo invadido por outras pessoas e agredido o diretor da escola. Nós tivemos uma situação agora aqui no Grão-Pará, onde os alunos botaram fogo na escola. Enfim, esta questão da autoridade do professor também precisa ser resgatada sob o risco de a nossa qualidade ficar ainda mais comprometida do que já está. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Se nós acompanharmos o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação, nós vamos verificar que, na última aferição de 64 países, os alunos brasileiros ficaram no 58º lugar, ou seja, nós estamos no final da fila, nós estamos entre os piores alunos do mundo. Então, além desta questão da qualidade técnica, é preciso investirmos forte na questão da qualidade ética também. Professor, o senhor foi vereador em Tubarão por 20 anos, foram 5 mandatos, e, claro, é difícil, você chegar é uma coisa, você se manter,
A gente sabe que é muito mais difícil, né? Mas tudo isso foi reconhecimento ao trabalho, né? Dedicado às causas sociais e principalmente à educação. A educação, Israel, e também na questão da segurança. Eu fui autor de leis vistas como polêmicas, mas, na verdade, preventivas para a segurança. Por exemplo, eu fui autor da lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica nos postos de combustíveis. E, na última semana, eu estava fazendo uma palestra para os jovens, eu dizia para eles que o objetivo desta lei é para não acontecer com eles o que aconteceu com aqueles 242 jovens lá da Boate Kiss, em Santa Maria. Depois da tragédia, aí as pessoas saíram correndo para ver as questões de segurança aí nas casas noturnas, mas aí já haviam morrido 242. A mesma coisa acontece com os postos de combustíveis. Uma fagulha de cigarro, o próprio acionar do celular, pode detonar ali uma bomba e vitimar as pessoas. Então, o papel do político, do administrador público, é se antecipar, é agir com antecedência para que a tragédia não ocorra. Nós também fomos autor daquela lei para que menores de idade não fiquem na rua depois das 11 da noite, a não ser se acompanhados pelo adulto responsável legal ou se estiver em retorno da aula. Esta lei ela não funcionou porque a autoridade disse que, pela Constituição Federal, os menores também têm o direito de ir e vir. O que eu discordei, argumentando que, na condição de pai, eu não dei este direito aos meus filhos quando adolescente, porque eu não consigo enxergar um adolescente fazendo coisa boa sozinho na rua de madrugada. E nós estamos percebendo que a criminalidade cresce e os menores estão à frente, ora como vítima e ora como autores. Então, é da nossa responsabilidade, sim, estar disciplinando horários e trabalhando valores com os jovens. Foram leis polêmicas, que inclusive alguns diziam que depois dessas leis eu não mais me elegia, mas foi exatamente o contrário. Na eleição seguinte eu fiz 3 vezes mais o número de votos. Por quê? Porque a população está cansada do lero-lero, está cansada da fala fácil, a população quer atitude. E no momento eu tomei atitude. Ela foi evidentemente antipática para alguns, mas um excelente preventivo para a segurança e que foi compreendido por parte absoluta da população que me consagrou nas urnas outra vez. Além dos trabalhos sociais, da questão também da educação, há uma luta também. Para nós temos a AMAMB, né, Associação Afrodescendente, que faz um grande trabalho, lançou agora, há poucos meses atrás, um livro divulgando todo o histórico, a luta, né, dos afrodescendentes na região. E aproveitando, né, dessa luta toda, falar um pouquinho, agora, nessa semana, estará por aí o Joaquim Barbosa, ele fará uma palestra na Unisul, acho que me parece que na sexta-feira, né? Fará uma palestra na Unisul, e Joaquim Barbosa e tantos outros, ou seja, é possível. O senhor acredita que nós estamos no caminho certo para acabar com o preconceito, com o racismo nesse país? Israel, tem algumas verdades que têm que ser ditas, não é? Por exemplo, os homens e as mulheres negras estão livres da escravidão desde o dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, da escravidão formal, porque a escravidão informal ela ainda existe não só para negros e para brancos também. Portanto, que a campanha da fraternidade deste ano, ela denuncia justamente a questão da escravidão informal. Mas, além disso, o preconceito ele ainda impera. E nós vimos agora, principalmente no futebol, naquele episódio do goleiro do Santos, que foi atingido racialmente por torcedores do Grêmio. E vimos ainda esta semana agora um caso com o Ronaldinho Gaúcho também. Então, não há como negar, a questão do preconceito existe. E aí nós temos a AMAMB aqui em Braço Norte, como outras organizações pela região e Brasil afora, que trabalham esta necessidade da igualdade racial. Mas o que é a igualdade racial? É trabalhar para que as pessoas tenham o direito de exercer plenamente a sua diferença. As pessoas precisam ser respeitadas com as suas diferenças, elas precisam ser respeitadas como são. E aí, alguns instrumentos são fundamentais. A educação de qualidade para todos, principalmente na escola pública, a denúncia ou o registro do boletim de ocorrência quando houver casos de racismo e, principalmente, a conscientização, tanto dos homens e mulheres negras quanto brancos, de que a cor da pele ela não é diferencial de inteligência, muito pelo contrário.
A inteligência, ela se dá justamente pelas oportunidades, ela se desenvolve justamente pelas oportunidades que a pessoa tem. Eu estou falando da corrente sócio-interacionista da educação, que os professores conhecem muito bem. Ela diz que a inteligência, ela não é inata, ela não é biológica, ela depende das interações sociais que a pessoa tem a oportunidade. Por isso, são frentes que precisam ser trabalhadas. Eu estou engajado nesta luta desde sempre, porque eu entendo que a melhor maneira de eu olhar para mim é olhar para o outro, porque se o outro estiver bem, eu vou estar bem também. Professor, e essas cotas, né, para indígenas, para negros, para pardos no Brasil, cotas em universidades, o senhor é a favor, é contra? Até ainda ontem eu vi, não lembro, um candidato de São Paulo, não lembro aqui, não vou citar também, mas foi um candidato de São Paulo que falou uma coisa interessante. Veja bem, hoje, quem tem condições, estuda, faz o ensino fundamental, o médio, em escola particular, em colégio particular. E depois vão para a faculdade em escola pública, em faculdade pública, Universidade Federal, estadual, tirando a vaga de quem estudou a vida toda numa escola pública. Então, tá tendo uma troca aí, uma questão, porque é difícil você ver. Tem, né, uma pessoa de baixa renda, seja um branco, seja um negro, seja, enfim, mas uma pessoa carente que estudou a vida toda numa escola pública, depois disputar, né, uma vaguinha lá na Federal com quem estudou nas melhores escolas particulares do Brasil, do Estado, da região, enfim. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão de cotas e essa questão do particular ou não. Sim. Primeiro, é preciso entender que a questão das cotas não é uma invenção brasileira. O Brasil é apenas signatário de um documento discutido e aprovado numa conferência da Unesco que ocorreu numa cidade da África do Sul chamada Durban. E qual é o sentido da cota? O sentido da cota é o sentido de reparação, de indenização dos 300 anos de escravidão. Da mesma forma, Israel, que os perseguidos pela ditadura militar no Brasil foram indenizados. Eu ainda lembro da indenização do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi de R$ 1.200.000, porque ele foi exilado na época da ditadura. Da mesma forma que todas as vítimas do Holocausto, elas foram também indenizadas, ou seus familiares. Então, as cotas, elas têm esse sentido de reparação, de indenização aos 300 anos de escravidão. Porque o drama dos homens e das mulheres negras não acabou no dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Muito pelo contrário, no dia 14 de maio, eles tinham um monte de ponto de interrogação. Por exemplo, para onde é que nós vamos, com quais ferramentas nós vamos trabalhar, com que dinheiro e assim por diante. Ou seja, no dia 13 de maio, eles foram colocados para fora das fazendas em que eles atuavam, mas sem qualquer ferramenta, sem qualquer terra, sem qualquer dinheiro, para tanto que houve um investimento muito grande para os imigrantes, mas para os negros havia a expectativa de que logo eles desapareceriam do Brasil. É exatamente o contrário. Se nós olharmos o último censo do IBGE, nós vamos ver que as pessoas declaradas negras já são bem maiores, 50,1%, do que as pessoas que se autodeclaram brancas. Agora, as cotas, elas não podem e não devem ser definitivas. A solução é o que tu falaste no início, é a educação pública de qualidade para todas, porque no mundo inteiro a educação ela serve como instrumento de equalização social. No Brasil é exatamente o contrário. No Brasil, a educação ela serve para perpetuar as desigualdades, por esse trajeto que tu falaste. Quem tem posse começa pela educação infantil, que contribui para o desenvolvimento psiconeurológico da criança. Vou traduzir. As crianças que estudam na educação infantil, elas têm desenvolvimento escolar melhor do que aquelas que não estudam. Depois pode pagar o ensino fundamental, o médio na escola particular, e aí vai ter uma cota garantida na escola superior pública, que, além de ter cursos mais prestigiados, o próprio nome do diploma já abre portas para o mercado de trabalho. Então, a equalização social, a superação das desigualdades sociais, ela começa justamente pela educação de qualidade para todos. Então, hoje se fala muito
na péssima educação do Brasil, e eu falei ainda há pouco que os alunos brasileiros estão entre os piores do mundo, mas aí tem gente achando que escola boa é fazer uma escola nova apenas, que é apenas pintar a escola. Isto é apenas uma parte. É preciso, como eu disse antes, resgatar o professor naqueles 3 aspectos, no aspecto do salário, no aspecto da autoridade e, principalmente, no aspecto da capacitação, e adotar epistemologia didática que entende, estou repetindo o que eu já falei antes, que a inteligência não é inata, não vale aquele termo que o pau que nasce torto morre torto, muito pelo contrário. O desenvolvimento da inteligência se dá pela qualidade das interações sociais a que o sujeito tem oportunidade. Então, esta é a grande questão da escola pública hoje, se nós quisermos equalização social. E quando nós tivermos escola pública boa para todos, aí não vai ser mais necessário as cotas. Ainda falando de cotas, né? Eu não sei se o senhor falou nesse meio tempo aí que eu não peguei, mas, claro, tem partido do governo federal, logicamente. Sim. Como existe cota, vários tipos de cotas aí no Brasil, por que não cotas também? Quem vem da escola pública deveria ter prioridade lá em cima, continuar na pública. Sim. Né? Deveria existir uma cota, aí a sociedade tem que dizer 10%, 20%, 30%, 50%, sei lá, para proporcionar que aquilo que nós falamos agora há pouco, quem vem de escola pública permaneça na faculdade lá em cima, numa federal. Na verdade, assim, você estudou a vida toda numa escola particular, então vai ter uma cotinha para ti agora, vai ter que brigar com gente grande lá em cima, 10%, 20%. Inverter os papéis. Não, mas é que quem estudou na educação infantil e depois, como eu disse, teve escola particular no ensino fundamental e no médio e tem dinheiro para pagar um cursinho, ele não vai ter nenhuma dificuldade para passar no vestibular ou no ProUni e cursar a faculdade pública que está entre as melhores do Brasil. Então, quem faz esse trajeto acaba já tendo uma cota lá no ensino superior. O grande problema para a maioria da população que ainda não tem educação infantil ou tem uma educação infantil que não trabalha a epistemologia didática da forma como eu falei e que depois prossegue na escola pública, que pelos dados do IDEB ainda está bem inferior que a escola particular. Aí esses vão, e também não tem dinheiro para pagar um cursinho, então esses vão ter muita dificuldade de passar no vestibular para as escolas públicas que são ainda as melhores do Brasil, a escola pública superior, estou fazendo referência. Então, Israel, conversamos, vamos e voltamos ao mesmo ponto. Educação pública de qualidade para todos é a melhor ferramenta para a equalização social. Professor, o senhor agora candidato a deputado estadual, como é que está o trabalho, como é que está aí a andança pela região, as propostas continuam em cima da educação e do social. Nos fale um pouquinho agora desse projeto do senhor e também do partido, né, o UPR. Isso, Israel, é a educação sim, é a segurança sim, mas é principalmente a redenção econômica da nossa região. Nós estamos numa parte de Santa Catarina, de Palhoça até Araranguá, que é a parte mais pobre do estado. E esta pobreza ela já foi medida pelo Instituto Jordan. Nos últimos 10 anos, este trecho cresceu tão somente 200%. Agora, o trecho que vai de Palhoça até Joinville cresceu 470%, mais que o dobro. O que faz a pobreza e a riqueza? A logística. Por exemplo, a duplicação da BR-101 parece que ela nunca vai ser concluída, já está se arrastando há tempo. O aeroporto regional de Jaguaruna foi inaugurado, mas ninguém ainda sabe quando é que vai ter o primeiro voo regular. Qual é a consequência disso? Empresas de fora deixam de vir para cá e empresas daqui se expandem fora. Eu tenho um exemplo de tantos, que é a empresa Copobras, Incoplast aqui de São Luís do Gero, que está com mais de 12 unidades fora da nossa região. Isso significa que eles estão gerando muito empregos lá fora, quando poderiam estar gerando aqui dentro, eles estão deixando muito impostos lá fora, quando poderia estar gerando aqui dentro. Por quê? Porque quem produz quer estrada boa, quer porto e quer aeroporto. Então, se você vai de Palhoça, na região de Joinville, isto é farto. Por exemplo, há porto em São Francisco, há porto em Itapoá, há porto em Itajaí, há aeroporto em Joinville, há aeroporto em Navegantes. Qual é o resultado disto, Israel? Araquari, pertinho de Joinville, está recebendo a fábrica da BMW com mais de 3.000 empregos e mais impostos. Então,
Por que a logística de Palhoça até Joinville funciona? Porque tem peso político. Por que a logística de Palhoça até Araranguá não funciona? Porque não temos peso político. Então, uma das razões principais da minha candidatura também é instituir peso, força política para a nossa região. E mais, Israel, se nós pegarmos um levantamento feito por uma rede de televisão aqui do nosso estado sobre as 12 cidades que mais crescem em Santa Catarina, por incrível que pareça, é tudo de Palhoça na direção de Joinville, não tem nenhuma aqui na nossa região. A revista Exame, que está nas bancas, fez um levantamento das 19 empresas que mais se desenvolvem na região. Tem apenas uma de Criciúma, as demais são de Palhoça para frente. Ou seja, o estado de Santa Catarina está bem dividido. De Palhoça até Joinville é a parte próspera, de Palhoça até Araranguá, conosco no meio, é a parte pobre. Pior do que isso, nós somos os mais pobres entre os pobres, justamente por falta de força política. Uma das razões, repito, da minha candidatura é justamente esta, de instituir força política. E quero dar mais uma informação para o seu telespectador. Pelo fato de eu estar concorrendo com chapa pura, eu preciso de cerca de 15 mil votos para me eleger, enquanto que aqueles que concorrem nas grandes coligações vão precisar de 40 mil votos, 50 mil votos e assim por diante. E nós estamos fazendo o nosso trabalho, Israel, como eu fiz o trabalho vitorioso das 5 campanhas de vereador, batendo de porta em porta, conversando com os eleitores, sobre os projetos para melhorar a vida das pessoas, sobre como executar esses projetos. E aí as pessoas podem estar se perguntando assim, mas o deputado não tem a responsabilidade com a execução. De fato, a responsabilidade da execução é do Poder Executivo, mas o deputado pode ajudar muito. Eu aprendi isso como vereador. Então, como vereador, eu aprendi que para que uma boa lei saia do papel, em primeiro lugar, quem propõe tem que ter a capacidade de fazer um projeto consistente. Em segundo lugar, tem que ter coragem para contrariar interesses menores. Quando eu falei no início da entrevista da lei dos postos de combustíveis e dos menores, é claro que alguns ficaram contrariados, mas eu tive a coragem de contrariar estas pessoas, porque o que estava em jogo era, de fato, o bem comum. E é preciso também ter credibilidade para unir pessoas e entidades que são favoráveis ao bem comum, para que elas, em consórcio com o vereador, e agora eu quero fazer como com o deputado, possa estar pressionando a autoridade para que estas leis que beneficiam a coletividade, de fato, elas possam ir para a prática. Professor, foi um prazer, muito obrigado pela sua visita, sucesso na sua caminhada. Algo a mais que o senhor queria deixar aqui para a nossa população da região de Araranguá e Braço do Norte? Olha, parabenizar a RTV pelo grande sucesso que faz aqui na nossa região e principalmente por este compromisso de levar a informação de forma imparcial. Parabéns a todos, desde aí o mais humilde funcionário até a alta cúpula, porque, sem dúvida alguma, vocês estão prestando um grande serviço para toda a região sul de Santa Catarina. E vamos precisar da força de vocês para que nós possamos deixar de ser a região mais pobre do nosso estado.